Eu quero falar um pouco sobre a minha história. Eu vim de uma família de 15 irmãos, 8 homens e 7 mulheres. E minha infância foi morando em fazendas. Quem passa aqui, Três Lagoas, Brasilândia, ali não tem o Rio Verde ali? Tem uma entrada de terra ali, depois da ponte. Morei a 40 quilômetros numa fazenda ali, Fazenda Rio Verde. Meu pai era administrador. Nessa época eu tinha 7 anos, 6 a 7 anos. Onde eu cresci ali brincando, né, com os amiguinhos ali da fazenda, com meu irmão. E nós passávamos o dia brincando. Nós pegava sabugo, bastante sabugo mesmo, 300, 400 sabugo, fazia uma mangueirinha ali e brincava o dia todo ali, marcando que eles eram bois, né? E passávamos ali marcando aqueles bois. Tinha uns que nós quebrávamos, fazia que eram os bezerrinhos, né? E era muito bom, brincando, caçando de estilingue. Não sei se talvez alguém que não conhece estilingue, né? Ou às vezes é outro nome. Chio bornado de pedra e ia caçar. E brincávamos, né, muito ali no rio. Era uma vida que hoje é totalmente diferente. Naquele tempo não havia celular, não havia televisão. E passávamos ali brincando. Eu anotei aqui, irmãos, para mim não esquecer o que... Naquela época era diferente, né? Não existia essas coisas. Nós dormia cedo. Sabe que quem trabalha em fazenda, né, dorme cedo, né? E acorda cedo também. E aí acordávamos cedo para ir para a escola. E meu pai, ele era muito católico. Meu pai, se falasse de crente para ele, ele batia. Ele era católico. A minha mãe, ela contava para nós que ela era evangélica, mas não ia na igreja por motivo de meu pai ser católico. Ela, com 13 anos, ela dizia, né, que foi batizada com dom de línguas, mas não frequentava a igreja. E Deus parece que tem um plano na nossa vida. Parece não, tem, né? Tira o parece, ele tem um plano. E aí meu pai viajava muito para o estado de São Paulo. Tinha uma casa ali em Junqueirópolis. E ele e minha mãe iam para lá. E aí um dia nós íamos com ele, mas teve um dia que ele falou: não, hoje vocês vão ficar. E eu ficava com minha irmã, né? Minha irmã já faleceu, era da Mensagem. A irmã Miriam, não sei, tem irmãos aqui que conheceu, o irmão João mesmo conheceu ela. E aí meu pai e minha mãe disse: hoje vocês não vão com nós, vocês vão ficar aí. E cuidado, se brigarem, quando chegar vocês vão ver com nós, né? Vão apanhar. Aquela época era assim, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei no meu irmão mais novo e no meu sobrinho e falei para eles: vamos fazer um culto? Vamos fazer um culto? E aí eles saíram, tinha uma colônia grande na fazenda. Aí nós fomos, convidamos as pessoas ali da colônia. E tinha um secador grande, colocamos umas cadeiras lá e fizemos o culto ali.
veio as crianças, outras crianças. E quando chegou, meu pai chegou, minha irmã disse, olha, eles perguntou, eles brigaram? Não. Se o senhor soubesse o que eles fizeram o culto. Ei, glória a Deus. E Deus vinha trabalhando, irmãos, de uma maneira, vocês vão ver, eu vou resumindo aqui para não ficar muito longo, né? Aí um dia meu pai foi para a cidade e tinha uma irmã que trabalhava de empregada na casa, lá em Junqueirópolis, porque ficavam uns irmãos meus lá também. E essa irmã era da igreja Assembleia de Deus. E ela chegou na minha mãe e disse, olha, eu vou convidar o seu José para ir na igreja. Minha mãe, pelo amor de Deus, não faça isso, ele vai te xingar, é perigoso ele até te dar um tapa ou alguma coisa. Ela disse, não, eu vou chamar. E chamou meu pai. E o que ele fez? Ele disse, eu vou. E ele foi para a igreja Assembleia, ele e minha mãe, e naquele dia o pastor pregando lá e olhando para ele, e levanta sua mão e vem à frente, e ele acabou indo na frente, aceitando a Jesus, né? Mas quando ele saiu da igreja, ele já brigou com a minha mãe. Brigou, e foi brigado para a fazenda. Mas teve uma noite que aquilo tocou no coração dele. E ele caiu de joelho e passou a noite toda de joelho, chorando. E era de madrugada, ele dizia para minha mãe, eu quero ir para a cidade. Mas vamos esperar clarear, vamos esperar, o culto é só à noite. Não, eu quero ir. Ajuntaram as coisas e foram para a cidade, mas ele teve que esperar, né, até a noite. E daí ele começou a ir. Aí um dia tinha um programa da Universo, às 2h da tarde, aquele programa, né, ele balançava o Brasil naquela época, 73 por aí. Aí minha irmã escutando o programa, e meu pai chegou a cavalo, amarrou o cavalo lá e entrou para dentro, que era a hora do café, né, 2h. Ô pai, vem ver que programa maravilhoso, olha esse homem prega maravilhoso. E o pastor Joaquim Gonçalves estava pregando sobre Davi, sobre a funda, sobre aquela funda que girou e foi e derrubou o gigante. E cantava aquele hino, né? Gira, um hino aí sobre a funda. Meu pai chegou assim e disse, esse é o falso profeta. Na hora ele levou um choque e caiu de joelho, chorando. Caiu de joelho. Daí ele disse, não, esse é um homem de Deus. Aí pediu para minha irmã escrever para a Goiânia, ela escreveu. Aí mandaram aquelas mensagens, não sei, era datilografada, né? Umas mensagens assim, compridas. E tá. Aí em 74 nós mudamos para Fernandópolis. Foi quando os evangelistas foram lá. E chegaram tardezinha, de noite já. E meu pai e minha mãe estavam na igreja Assembleia de Deus. Aí minha irmã falou, vai lá buscar. Eles só vinham ainda, os evangelistas, o irmão Paulo, o evangelista e o irmão Francisco. Eles só vinham para batizar minha irmã, que ela já tinha decidido. Aí eu corri lá na Assembleia, falou, vai lá, chama o pai. Cheguei lá, falei no ouvido dele, ele nem avisou ninguém, cara, saiu assim, agarrou no braço da minha mãe e vamos embora. Chegou lá, os evangelistas falou sobre a mensagem para ele, não teve discussão nem nada, aquilo entrou no coração dele. Aleluia! E era para batizar só minha irmã, batizou 13 pessoas aquela vez.
foi passando, os evangelistas foram lá, o irmão Joaquim Rodrigues foi lá, vários pastores iam lá, e meu pai foi ungido a pastor, e começou a pregar nas praças, e a pregar, e levava xingo, e tomate na cara, e coisa. Uma certa vez ele estava pregando lá no bairro Brasilândia, lá em Fernandópolis, estava pregando ali, e aí ele colocava aquela vitrola, né, que fala, e cantando lá o hino, e aí vem dois moços cabeludos, e vamos acabar com isso, vamos acabar com esses crentes. Quando eles foram chegando, minha mãe, ela apontou o dedo para eles e começou a falar em língua, aleluia, e aqueles dois moços caíram no joelho ali, pedindo batismo. Eu não sei, eu não lembro mais, não sei se eles permaneceram, mas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí um dia no tabernáculo, irmãos, Deus, meu pai pregando ali, Deus me usou na hora. Usou, eu era uma criança, eu tinha 12 ou 13 anos mais ou menos. E Deus me usou ali, e eu comecei a orar pelas pessoas dentro da igreja. E colocava a mão na cabeça de um, de outro, e eram abençoados. E dali Deus começou a usar. Eu comecei a pregar em vários lugares. Eu ia com meu pai, eu visitava os irmãos. Tinha vezes que eu ia sozinho visitar os irmãos. E aí tinha o irmão Luiz Raimundo, que hoje é meu sogro, né? É por isso que eu quero chegar aqui. O pastor Zé falou, quando eu conheci minha esposa. Aí eles moravam em Jales. O pastor Febrônio foi lá, batizou ele. Depois o irmão evangelista Paulo foi, batizou minha esposa. Ela tinha uns 14 anos por aí, 15, 14 anos. E depois o pastor Febrônio passou eles para o meu pai da assistência. Foi quando eu conheci a minha princesa, que hoje nós fazemos 47 anos. E desde quando eu conheci ela, nós namorávamos, nós nunca pegou na mão um do outro. De primeiro o namoro era, se você fosse, eu ia na casa do meu sogro, meu cunhado ficava lá no nosso meio, cuidando. E desde quando, até hoje, irmãos, ela nunca usou uma saia para cima do joelho. Ela nunca usou uma pintura. Nunca cortou o cabelo, nem as pontas do cabelo. Aí está uma mulher escolhida por Deus, irmãos. Ela lê a Bíblia todas as noites. Já leu a Bíblia várias vezes inteira, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! E quando eu chego do serviço, eu escuto de longe a voz dela cantando. Diante de tantas coisas, cirurgia e tanta coisa, mas Deus tem sustentado. Aleluia! Aleluia! Isso é um exemplo, jovens, moças, jovens, vocês orem, pede direção de Deus, para que vocês consigam um casamento direcionado por Deus. Deus te mostrará quem será ele, quem será ela. Aleluia!
Ele mostrará a tua esposa, a tua companheira, teu esposo, que ficará sempre ao seu lado na hora, né, dos problemas, na hora das dificuldades. Ele cuidará de você. O profeta de Deus diz na mensagem Véu Adentro, ele diz assim: o cristão repousa naquela esperança sobre o mar tempestuoso. Claro, as tormentas surgem, todas as classes de problemas, porém estamos ancorados. Isso é suficiente. Nunca se afundará, não pode afundar. Amém?